Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Silva e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sou Daniel Azevedo, estou aqui do lado de Clara. Oi, gente, meu nome é Clara. Também estamos aqui a mais um Alcicast e nós temos hoje duas notícias. A primeira é que Pedro não está conosco, nem Jonas está conosco hoje, infelizmente. Mas, contudo, entretanto, não que compense, mas são tão especiais e tão incríveis quanto temos duas convidadas. As nossas convidadas extremamente especiais, Lara e Emily. Emily apresentando o itinerário de Pelas Ruas do Passado e Larinha apresentando um aluno do terceiro ano do ensino médio. Se apresentem, galera. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, o horário que vocês estiverem vendo. Meu nome é Lara, eu também faço parte da administração do podcast. Eu sou Emily, eu faço parte do itinerário que é ministrado pelo professor Lúcio Mota, professor de História. Ele ministra nesse itinerário incrível que a gente aprende mais um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Enfim, a gente vai discutir hoje sobre... O tema que a gente vai discutir hoje vai ser sobre injúria racial. Antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero falar que o último podcast, o último Alcicast, né? Eu tava doente, mas finalmente o melhor apresentador que voltou e vai dar tudo certo. Mas agora, brincadeiras à parte, quando a gente tá falando sobre injúria racial, vocês acham que a gente pode começar falando sobre o quê? Eu acho que um dos pontos mais importantes da gente entender a questão, não da injúria racial, porque a injúria racial é uma pequena parcela na questão do preconceito racial, que eu acho que seria o foco de hoje. É a diferenciação entre o racismo e a injúria racial. A diferenciação deles é a legislação, ou seja, a aplicabilidade na questão das leis. O racismo ele é uma questão mais coletiva, é quando você fere o direito do grupo social, a cultura, a religião, a etnia ou a raça do grupo social. Já a injúria racial é quando você fere a dignidade individual, quando você fala alguma coisa para uma pessoa no individual, sem a questão do grupo social coletivo. Eu acho que é importante entender a diferença dos dois. Mas a diferença dos dois é na questão das leis. Sim. Porque existe leis para racismo, para você ter uma atitude racista, e a lei para injúria racial, para você ter uma atitude de injúria mesmo. E eu acho que uma pauta muito importante, né, pra a gente também falar sobre, é sobre o racismo, que muita gente tem a ideia de ser o racismo apenas com pessoas negras. Mas é sobre raça no geral. Sim. Raça de pele amarela, raça no geral. Inclusive com indígenas, com todo tipo de raça em si. Até com os árabes mesmo também é questão de raça mesmo. É importante falar sobre a questão do racismo com a raça amarela, que basicamente é mais os asiáticos, que é sempre aquele negócio da visão estereotipada que todos são iguais. Isso aí já começa errado nisso. As questões sobre o racismo amarelo é diferente porque a gente consegue ver que o racismo é a supremacia branca, né? Que sempre as pessoas querendo e a gente sabe disso. Então a gente consegue ver que o povo amarelo, pode-se dizer assim, eles são as minorias que quase atingiram os direitos da supremacia branca. E as outras minorias, que são os negros e indígenas, são as minorias excluídas, que é que não conseguiram atingir essa minoria social que a supremacia branca sempre prega, entendeu? Uhum. Então a gente consegue observar nisso, porque estava conversando com o Pedro, né, professor que faltou, né, e é importante, uma pessoa que sabe muito, e ele falou sobre isso, que a pessoa tem que tomar cuidado, porque existe o racismo contra os amarelos, sendo que a gente perde os traços, tipo assim, a cultura asiática, ela vem sendo afetada, o povo amarelo vem sendo afetado por conta disso, de tipo assim, os brancos colocarem eles como os brancos, entendeu? Sendo que os amarelos não são brancos, os amarelos são amarelos. Então, existe uma problemática nisso. Igualar? Pode dizer Eu ia dizer igualizar, aí eu corrigi minha palavra errada. Uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode falar é sobre como esse preconceito é velado agora. São coisas que são escondidas e eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente pode falar que o processo de gentrificação de uma cidade é um tipo de necropolítica, é um preconceito velado. Porque a gente está escolhendo quem vai sobreviver e quem não vai. A partir do momento que a gente está num lugar
e esse lugar começa a se desenvolver, tem um comércio pequeno, aí vai crescendo, aí coloca uma escola, vê que o negócio está desenvolvendo, a gente precifica, joga o preço lá para cima, e aí a gente separa, porque a partir do momento que a gente coloca um preço, a gente está dizendo quem consegue morar ali, quem consegue consumir, quem consegue ocupar. E quem é que não consegue ocupar? Quem sempre não ocupou. Exato. Eu acho que, na questão que a Daniel falou, sobre a diferença entre o racismo e a xenofobia. Porque eu acho que essa é uma das principais causas para que a violência racial contra os asiáticos, contra os amarelos e até mesmo os árabes não sejam tratadas com a seriedade do que a mesma violência contra uma pessoa negra. Porque ela não sabe a diferença entre racismo e xenofobia. Racismo é um preconceito racial, quando você fere a raça da pessoa. E é importante entender até a diferenciação entre etnia e raça, que são também dois conceitos que não são a mesma coisa, a partir da disseminação do nazismo, onde raça existe só uma, que é a humana. Mas a etnia foi feita no nazismo para colocar até os judeus como uma etnia, uma cultura, uma religião totalmente diferente da supremacia branca. Então eu acho que a gente tem que entender que o que os amarelos passam é sim racismo, não é xenofobia. Até porque xenofobia, se você for pesquisar, se você for parar para estudar, é um preconceito social, não racial. E o que eles sofrem é por características físicas relacionadas à raça dele, a cor, a características biológicas. E não a questão da cultura asiática, entendeu? Não dessa questão. Até porque vários dados, pesquisas comprovam que esse racismo foi muito forte até na questão da pandemia. Quando houve a pandemia, os asiáticos, a população amarela, começaram a sofrer um racismo, uma violência racial muito grande. É tanto que até o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele falou que o vírus era chinês, teve essas falas, também teve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro falou também. Então, dá para diferenciar essas coisas, porque, por exemplo, a gente sabe que o racismo é a manutenção da supremacia branca, certo? E a partir do momento que os amarelos, eles migram para cá, para a América, por exemplo, e eles são tratados como branco, aí já é racismo, porque eles não são brancos, eles são amarelos. Sim. Então é uma questão da raça. E eu acho que é super importante a gente estar falando sobre esses termos técnicos, eu vou colocar como isso, porque muita gente exatamente não sabe a diferença entre etnia, raça, sobre essa questão cultural, sobre o racismo, sobre a xenofobia. Então eu acho muito importante a gente falar isso sobre os termos e falar o significado desse termo, sabe? Porque abrange o conhecimento de fato, sabe? Eu acho que a gente pode falar muito sobre, para entender o racismo entre um todo, no geral, tem que entender que ele é um processo estrutural, um processo histórico. A maioria dos problemas sociais que a gente tem hoje são processos históricos, são manutenções de raízes estruturais, como machismo, racismo, tudo isso é estrutural, vem de passado. E o racismo, ele se deu muito, estruturalmente falando, nas raízes da colonização, né? A questão de a população europeia e colonizar os países, não só os países africanos, mas também os países asiáticos foram colonizados, se não diretamente, mas por influência, teve muita influência. Então eu acho que essa parte do racismo estrutural é importante entender, porque são esse racismo que dá raízes para o racismo que a gente tem hoje, que a gente vê hoje. E aí é um processo histórico, querendo ou não, né? Tipo assim, tem a fala, mas é de processo histórico. O racismo estrutural vem muito antes. Por exemplo, até quando se fala sobre a abolição da escravatura, a gente pode observar que ali teve racismo. Por quê? Porque os negros, eles, tipo assim, acabou a escravidão, mas eles não tinham acesso tipo, ao mercado de trabalho, eles não tinham acesso à moradia, então foi outro tipo de exclusão. E eu acho interessante falar sobre isso, porque assim, a gente tem a ideia que a abolição da escravatura foi um negócio, nossa, revolucionou. Curou, agora não tem mais racismo desde a escravidão. Quem fala sobre isso é José Murilo de Carvalho. Ele é um historiador que morreu ano passado de Covid. E aí ele fala que a gente vive numa república pouco republicana. Porque a gente diz que a gente dá todos os direitos e a gente garante tudo a todo mundo, e não é assim. É uma Constituição que só tá no papel. E aí, Lara falou sobre essas raízes surgirem pra gente
do período colonial, e quem fala também sobre isso é Boaventura de Souza Santos, ele tá vivo, e ele fala sobre a manutenção de um colonialismo insidioso, que até hoje a gente tem esses ideais que as pessoas que sempre deteram poder econômico, eu acho legal a gente falar que é só poder econômico, porque a elite, principalmente brasileira, não é inteligente. A elite da gente não é inteligente, elas são puramente uma elite econômica. A gente consegue observar muito isso. Exato. Eu vou falar sobre. A gente não vai entrar nesse tópico. Filtros. É Como a todo nossa mundo Jana no fala. podcast. Filtros. É todo mundo no podcast. Não, nem outro podcast. Isso aí não pode ser falado, gente. Isso aí, senão a gente toma processo, que a nossa mídia é muito alta. Muito. É muita visualização, ou seja, todo mundo vai ver isso aqui, as elites vão ver isso aqui e vão falar, ó, Calma, tô Felipe Neto. sentindo uma certa ameaça aí, ó. Vou acabar com isso. Então, mas é exatamente isso que a nossa elite faz. E aí a gente continua propagando esses ideais de forma velada ainda, né? Como a questão dessa precificação, quem fala sobre isso, sobre precificar a área urbana é Hermínia Maricato. Ela tá viva também! Coisa boa, Ele né? tá dando um show de repertório Então, aqui. gente, prestem ele atenção, tá- inclusive, sobre todas as coisas que a gente fala. Eu queria, inclusive, falar isso em algum podcast, achei minha oportunidade. Todas as coisas que a gente fala, que a gente traz, é muito importante, porque a gente quer trazer isso para também conhecimento de vocês, para repertório do Enem, que é uma ótima coisa. E uma coisa aqui, uma pessoa que é ótima em repertório, é a Emily aqui. Emily que está Ribeiro, aqui. viu? Todos nós somos, mas Então, a assim, Emily, ela tem muito repertório. Tudo que a Emily falar, vocês falam assim, ok, vou guardar na minha memória e vou levar na minha redação. Viu, galera? É isso. Pode continuar, Emily. Perdão de cortar. Tudo bem, acontece, como os melhores de nós. Mas é isso, sobre essas novas formas de leitura política. Porque, gente, é muito esquisito a gente notar, é muito esquisito, mas também é muito óbvio quando a gente percebe que sempre quem esteve lá em cima, tipo, são as mesmas pessoas, gente. A gente pode trazer para Recife a nossa realidade. Acho massa a nossa gestão agora, né, da cidade do Recife, mas, gente, Pernambuco está sendo governado pela mesma família faz mais de 40 anos. Sim. Isso é capitanias hereditárias, gente? É importante isso aí também, de querendo falar de elite, por exemplo, porque a gente consegue ver que, por exemplo, trazendo para a questão do racismo negro, 17% da população negra ocupa a camada social alta, entendeu? E 3/4 da população pobre é negra. Então, caramba, dá pra ver o que é a diferença, tipo assim, de quem está na elite. Quem está na elite? E outro dado ainda é que Daniel trouxe isso, que 17% da elite é negra. Mas quantas pessoas estão na elite? Gente, 20 pessoas, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 pessoas têm a riqueza. Isso é um dado do Oxfam de 2023. 20 pessoas têm a mesma riqueza de 128 milhões, isso é 12 vezes a população de Portugal. Quase 13 vezes a população de Portugal. É loucura. E 17% de 20 pessoas dá 3,7, tipo. É tipo, 4 pessoas são negras de 20, tipo. Eu acho que essa questão é que não é preconceito. A questão do... mas sempre a cuidadora de casa, do lar, o motorista de ônibus é negro. Não é questão de preconceito, é questão da realidade. É a realidade que a gente vive. As pessoas que mais ocupam trabalhos que não precisam de mão de obra qualificada, trabalhos terceirizados, trabalhos assim, de camada social baixa mesmo, que recebem menos de um salário mínimo e que moram em favelas, comunidades que elas mesmas construíram, porque favela não é algo construído pela elite para ajudar as pessoas negras. Foram as pessoas negras que tiveram que construir, tiveram que favelizar aquela margem do centro urbano para que conseguissem viver, porque como o Daniel falou, quando teve a abolição da escravatura, eles não ganharam direitos. E além deles serem jogados, tipo, acabou a escravidão, tudo bem, mas vocês são jogados e vocês se virem do jeito que vocês quiserem. Houve um embranquecimento, ou seja, a população portuguesa, que aqui estava no Brasil, começou a trazer imigrantes europeus para ocupar os trabalhos das pessoas negras, porque queriam embranquecer a população, entendeu? Então, não é a questão de racismo. Essas pessoas realmente estão nesses trabalhos, estão sendo motorista de ônibus,
as pessoas pedintes na sua padaria de casa são pessoas negras porque elas não são as que menos têm oportunidade na vida. E isso aí também entra na questão do racismo estrutural, que é quando as outras raças, sem ser a branca, não entram na sociedade. E aí elas são excluídas de relações socioeconômicas, são excluídas de relações culturais. Então só fica nessa margem de tipo, branco, 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 entendeu? Tipo, é o branco que tá lá em cima. E tipo assim, ela até teve um cara que se formou na OAB, eu não lembro o nome dele, que ele falou, se você for pegar a pirâmide social de tipo assim, quem tá em cima e quem tá embaixo, a parte de baixo é preta. Você consegue observar que a parte de baixo é preta, não tem. E eu até queria colocar isso, essa parte de exclusão racial estrutural dentro da política, né? Porque é uma coisa que foi discutida agora há pouco, quando teve a questão das câmaras e tudo mais, e sobre pessoas indígenas nas câmaras sendo representada de fato por uma pessoa indígena, sabe? Eu tenho até tinha colocado aqui porque existe uma falta de representatividade em qualquer grupo étnico-social que seja a minoria nas câmaras políticas, em qualquer lugar político. E a gente vê que às vezes não é porque as pessoas não tem quem ir. Sim. É quem tem. Existem pessoas que vão, existem pessoas que se propõem a realmente fazer alguma coisa na política, mas são apagadas, como por exemplo Marielle Franco, que era uma mulher negra que lutava pelos direitos civis de mulheres negras e que conseguiu chegar longe até na política para uma pessoa do grupo social dela. Sim. E foi morta. Entendeu? Foi assassinada. Então, quando existe, não tem. A gente vê uma falta de representatividade muito grande. Mas quando existe, as pessoas são apagadas. Entendeu? Para que continue, como o Emily falou, velado. Continue, a política continue com as mesmas pessoas sempre. Porque essas pessoas, elas pegam e elas começam a representar os pensamentos e ideais que favorecem a elas, que são a favor dela, em prol dela, não a favor da sociedade, não a favor dos grupos sociais, que mantenham ela no poder. Gente, isso é muito nítido, perdão, mas deixa eu só amarrar isso. Sem problema. Mas que a gente falou muito da questão do racismo estrutural, e quem fala sobre racismo estrutural, o livro Racismo Estrutural, é de Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos. E em algumas conversas, né, Silvio soltou, assim, que, por exemplo, o Ministério do Esporte recebe muito mais do que o Ministério dos Direitos Humanos. Gente, como é que a pessoa vai praticar um esporte se ela não tem direitos? Não faz sentido. O Ministério, em números, o Ministério dos Esportes, ele recebe 4 vezes mais do que o Ministério dos Direitos Humanos. E aí a gente vai para a questão do patrimonialismo. Quem é que está separando isso? Esse dinheiro está sendo ele está sendo retirado por quem? Manipulado por quem? Exatamente. Quem que vai se beneficiar com isso? Enfim, quem fala sobre isso atualmente, a gente tem tem Boaventura, Sérgio Buarque de Holanda, que é pai de Chico Buarque, e Lilia Sharkse! Achei minha abertura pra falar dela, gente. Obrigada. Gente, eu tô dizendo, é um livro de repertório. Esse negócio que Lara falou de Marielle Franco é importante falar, porque, por exemplo, ela, como todo mundo sabe, ela foi uma mulher muito importante, assim. E ela lutava pelos seus direitos, ela lutava pelos direitos de todo mundo. E ela não era aquela pessoa que só falava, ela fazia. Então, quando uma pessoa começa a fazer e a quem tá em cima, a elite burra, como ele falou, vê isso e se sente ameaçada, a pessoa, a elite vai apagar aquela pessoa, porque sabe que ali tá surgindo uma ameaça. Eu tenho até uma coisa assim importante para falar, que pode ser um pouco polêmica, mas não é falando mal de nenhuma política, porque agora tá o período da política, né? A questão dos votos e tudo mais. É a diferença da Tabata Amaral e da Marielle Franco, porque as duas são de periferia, as duas Marielle tinha, né, o discurso de querer ajudar as pessoas da periferia, querer melhorar a educação, querer uma igualdade, uma educação igualitária, uma saúde igualitária, só que uma era negra, a outra era branca. Então, o discurso pro branco parece que ele é a melhor pessoa do mundo. Por exemplo, quando um branco fala racismo errado, todo mundo aplaude. Mas quando um negro fala racismo errado, todo mundo a gente já sabe. E daí? É pela pauta de exatamente de dar esse valor. É quem tá mais. Falando. Exato. Quem tá falando. Não depende do qual é o discurso. É isso que acontece na população, que eu acho errado. Na sociedade de hoje, não importa qual é a mensagem que o discurso tem que passar, é quem está falando. É uma pessoa branca? É uma pessoa negra? É uma pessoa asiática? Daí vai se tirar seriedade e o quanto se precisa de uma mudança.
dessa parte, entendeu? Então, era essa diferença que eu queria dizer. Outra coisa que eu acho, assim, importante, saindo um pouco do âmbito brasileiro, que é muito importante falar do Brasil, mas do exterior, porque a gente tem um racismo muito grande aqui por conta da miscigenação, é a questão de movimentos sociais de negritude que foram apagados. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem como começou o movimento dos direitos civis da negritude. Foi com Pode falar, o fala. não de Rosa Parks. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Pode falar. Mas, Tá essa todo mundo história. aqui, ó. Gente, quem não Mas, sabe, pra quem aprender sabe, agora. ó, a gente vai aprender junto aqui, tá certo? Mas eu não sei o ano, não me lembro, não me recordo. Mas houve uma segregação racial muito forte nos Estados Unidos, onde eles separaram o bebedouro de brancos e negros, lugares de brancos e negros, e o ônibus. Existia uma lei nos Estados Unidos Sim. em que pessoas negras não podiam frequentar o mesmo ônibus que pessoas brancas. E se frequentassem, se uma pessoa branca entrasse, tinha que ceder o lugar. E o que começou tudo isso foi que Rosa Parks, que ela foi uma pessoa muito importante para a construção desses movimentos, disse não. Quando uma pessoa branca chegou e falou, você tem que levantar, ela falou não. Entendo. Ela foi arrastada, ela foi levada pra polícia, pagaram a fiança, e foi aí que começou tudo. E a gente vai ter também a questão do movimento do Partido das Panteras Negras, que eu acho que é um dos movimentos dos direitos civis do racismo com a visa do negro, né? O intuito da negritude. É muito importante para esses direitos. E que eles também foram dissolvidos. Não sei se vocês também sabem, mas como ele foi dissolvido foi pelo FBI, que fazia um programa de contra-inteligência. O que foi isso? Eles começaram a investigar assassinatos, coisas que não tinham a ver com o partido. Tanto que um dos líderes do movimento, que é Bob Seale, foi acusado injustamente de matar um policial. E aí foi dissolvido, porque esse programa era exatamente para que conseguissem dissolver movimentos sociais de risco à sociedade estadunidense. E aí dissolveram o partido dos Panteras Negras. Essa questão do ônibus mesmo, até com Martin Luther King mesmo, que ele tava com um grupo, né, e ele entram no ônibus e todos os negros que estão ali junto com Martin Luther King, eles não cedem lugar, eles entram no ônibus, eles fazem com que o ônibus se torne dele, e eles ficam 382 dias marchando, e isso parece que era alguma coisa assim, tipo de não falar, falar com o Congresso, tipo assim, era de, como é o nome do negócio? Quando a pessoa faz Como o nome daquele manifestação, negócio? quando eles estavam manifestando 382 dias contra essa lei de tipo de não, os ônibus tem que ser para brancos, se uma pessoa negra estiver sentada, tem que levantar. E aí o Congresso aprovou uma lei que dissolveu isso, não foi? Foi. Mas aí a gente Foi daí, foi do não de Rosa Parks, que ela se juntou com Martin Luther King, e teve até aquele discurso que eu não lembro o nome, agora fugiu a memória, mas que ele fala que sonha, meu sonho, eu tenho um sonho, eu tenho I have a dream. É um discurso muito bonito. Assistam aí depois. Muito bonito, se vocês tiverem a massa. oportunidade de assistir, é lindo. Que ele fala que tem um sonho onde filhos de descendentes de escravos e filhos de donos de engenho possam se sentar na mesma mesa e comer o mesmo jantar. Agora Me arrepiei, eu vou tá? pegar e falar, que tava aqui pensando, porque a gente tá trazendo muito na parte do que como funciona e tudo, e eu queria muito trazer sobre a parte social, porque o que acontece? Eu tenho uma irmã que ela é negra, eu tenho uma irmã branca e uma irmã negra. E aí o que acontece? Quando a gente, tipo assim, queria muito que a Janaína estivesse aqui para que a gente pudesse perguntar isso para ela, mas tipo assim, quando a Alice, né, era menor, eu sempre falava para ela, Alice, cuidado com o que é brincadeira, com o que é piadinha boa e o que não é. O que começa a faltar de respeito, o que começa a te incriminar pela tua cor de pele. E tipo assim, desde novo, né, a Alice sempre contou, não, mas meu amigo falou isso, isso e isso. Aí eu falei, então você, tipo assim, como que a gente pode ensinar nossas crianças, assim, tipo, diferenciar mesmo o que é brincadeira, o que realmente é racismo. Tipo... Eu vou só trazer uma pauta exatamente sobre Eu isso. sei que você vai falar É uma- do lápis de cor, Aham, né? não. Não é não? Rapidinho. Sim, eu sei o que você fala. O racismo é tão enraizado na sociedade que a gente consegue ver quando a gente é criança que a cor de pele é dada por uma cor Bege. mais clara. Pode falar. O que eu ia falar é que no episódio passado, acho que foi o passado que lançou, a gente conversou com o Pedro sobre algumas coisas assim.
E aí a gente tava falando sobre o assédio, sobre tudo isso, e a gente tratou sobre por que que a gente ensina as pessoas a se defenderem e não ensina ao ofensor O que a não ofender. Não fazer, É, não não, fazer. a minha resposta pra você e pra Gabriel seria a mesma. Né? Porque, e para o que o Lara falou, completando o que o Lara falou, porque a gente vive numa sociedade que já naturalizou a violência. Gente, isso aí já é coisa cultural. A gente não deveria estar ensinando a uma criança, ó, isso aqui, a brincadeira vem até esse ponto, porque essa brincadeira não deveria nem passar pela cabeça. Não deveria nem dela. existir. Não deveria ser brincadeira. É uma violência que já está tão, a gente já é tão estrutural, a gente não explicou direito que racismo estrutural é um conceito meio pesado, mas é porque a gente já convive. Racismo estrutural, a gente dá esse nome porque é uma violência que já permeou todas as nossas relações. Então a gente fala que ele é estrutural porque ele já Está na estrutura social. Ele já se enraizou na sociedade. Justamente, é tão triste que pode se dizer que é o normal. Exatamente, é esse o problema. O que eu anotei aqui foi sobre a naturalização dessa sobrevivência. Tipo, a gente não tem que estar em estado de agência assim. E alerta, Não né? tem que, idealmente, na utopia de Thomas Hobbes. É. Ele na utopia a gente nem sai sobre a cegueira. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Emily tem um mundo na cabeça dela que ela pensa, tipo, com a cabeça dela, gente, é sério. Ah, outra aqui Ela não falando. vai né? conseguir, ela não vai conseguir fazer o Eu podcast. queria falar Ela- sobre a questão de Gabriel, porque, por experiência minha, quando eu era pequena, eu já sofri preconceito racial, porque, vou contar aqui, vai ser bem resumido, eu tava numa piscina brincando com as minhas outras amigas que tinham peles mais claras do que eu, e tinha uma menininha que ela era mais nova que eu, e que ela era muito branca, ela era mais branca que o Daniel, pra você entender como ela era branca. Entendeu? Bem branca. Ela era muito branca. Certo, claro. E ela tava brincando com as minhas amigas, e aí quando eu fui tocar nela, assim, brincar nela, ela falou não. Aí ela não falou pra mim, ela falou pra minha amiga do lado. Ela falou, não quero brincar com ela. E quando a minha amiga perguntou por que, ela falou, porque ela é mais escura. E isso foi uma coisa que mexeu comigo, porque eu era criança. E a minha primeira reação foi ficar paralisada, só que depois eu pensei, tudo bem, é uma criança. Cheguei no pai da criança que estava lá na hora e contei o que ele tinha feito. E o pai falou assim, tá certo. E ficou por isso mesmo. Porque já estava tão naturalizado que ele deixou. E eu acho que é daí que começa o problema. É não ensinar desde pequeno. Entendeu? Aconteceu uma vez, você não ensinar, não sentar e conversar. Entendeu? Deixar com que o mal. Varrer tudo para debaixo do tapete. Até criar um monte. E isso foi uma coisa assim que me deixou. Ficou muito na minha cabeça, porque eu passei muito tempo na minha vida com uma autoestima muito baixa em relação à cor da minha pele. E eu sempre ouvia, não sei se ele outra pessoa ouvia, quando eu tinha amigas, que eu tinha uma amiga que era muito branca também. E eu sempre ouvia os meninos falando, nossa, ela é muito linda, ela é muito branquinha, ela é muito linda, ela é muito branquinha. Isso é uma coisa que acontece dia a dia, como ele me falou, e já naturalizam, entendeu? Essa fala, tipo, ela é muito branquinha, ela é linda. Ela tem o cabelo liso, ela é linda. É uma coisa que já tá naturalizada e que ninguém... É importante falar Entendeu? que essas coisas, esses problemas não devem ser naturalizados. Por exemplo, no episódio passado, que foi Cuidado de Gênero, a gente falou sobre mães, entendeu? Que a Janine estava aqui, ela deu a experiência dela sobre mãe. E a gente falou sobre a naturalização da estrutura patriarcal, por exemplo, de jogar a responsabilidade toda para a mãe que quer seu filho. Essas coisas não podem ser naturalizadas, porque elas são erradas. Eu já escutei uma frase, eu acho que foi da mãe de Iris, que Iris é a nossa Parte técnica. Tô esquecendo tudo, Não, nossa parte parte técnica. técnica. Da mãe de Iris, que ela falou que todo mundo nasce preconceituoso, a mudança é diária. Então, quando essa criança ela fez isso, o pai deveria chegar nela e falar, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque a mudança é diária. Você não tem que dizer, eu não tô errado. Se você, o erro, ele vem e você tem que aceitar ele e procurar melhorar. Não é você falando, não, eu não errei, e você não vai melhorar. Você tem que aceitar seu erro, E você eu tem acho que que melhorar. isso é muito perigoso, assim, se Jana tivesse aqui também, pra questão psicológica, porque por mais que seja uma piada, uma brincadeira que não seja tão pesada, afeta o psicológico. Então, se você chegar pra uma pessoa que tem um cabelo crespo e falar que o cabelo dela seria melhor liso, aí faz um progressivo, sabe do quê? Ela vai ficar pensando Por nisso mais pro que resto da seja vida. uma pequena coisa, é pequena, uma né? coisa que ela vai pensar. E é uma coisa relacionada a uma característica racial dela. E eu acho que assim, isso é importante falar de coisas pequenas. Por exemplo, essa fala de
ah, ela é tão branquinha, ela é tão linda. E aí você leva isso pra você. Aí daqui a pouco, nossa, por que tu não faz uma progressiva? Não sei o que, não sei o que. Essas coisas que Até tem pega. uma coisa assim que eu parei pra pensar, porque eu vi isso nas redes sociais e eu nunca tinha pensado nisso, é que por que mulheres com cabelo cacheado só são colocadas como bonitas se o cabelo dela tiver finalizado? Por que as mulheres não podem, tipo assim, não finalizar o cabelo delas e, mesmo assim, e não serem bonitas? Então, quando vão pegar, ou a questão do, por mais que pareça piada, que tem se expandido nas redes sociais, um negro doce. Tem o negro doce, O tem o negro negro doce. pagodeiro também. Negro só é bonito se for daquele jeito. Se for um negro com todas as características físicas de negros, negritudes, como uma boca grande, um nariz, sabe? Não um nariz afilado, sem características europeias, assim como a gente diria, não é bonito. Tem que ser aquele negro. Eu vi uma coisa nas redes sociais que eu achei muito legal, que foi uma menina que ela fez uma maquiagem asiática, porque essa cultura de K-pop e tudo mais está se expandindo hoje em dia. Ela fez uma maquiagem asiática e o pessoal falou, ela pediu dicas de maquiagem porque ela soube que ela tava muito branca, tudo mais, e o pessoal falou que ela não devia fazer essa maquiagem, estilo maquiagem, que ela devia fazer estilo maquiagem afropate. Então é isso, pegar o negro e colocar, ó, você só vai ser bonito se você tiver assim. Se você pegar suas características que são suas, você não vai ser bonito. É que nem até Entendeu? o negócio que a gente falou no início da questão do racismo com o amarelo, que é colocar ele igual ao branco. É justamente isso, tipo, de colocar os conceitos que se aplicam para um branco se aplicar no negro. Sendo que não é assim que funciona. É uma coisa, respondendo o que Lara tinha levantado, a questão de se já aconteceu comigo. Eu, da minha família, por parte de mãe, eu sou a que tem a pele menos retinta. A minha pele é a mais clara da família inteira. Eu venho de um histórico de embranquecimento. Eu sou a redenção de cama. E aí... Mais piadas intelectuais. Obrigada, Emily. Daqui a pouco. Desculpa, só cortar um pouco aqui. Daqui a pouco ela vai soltar uma. Porque como é que o Batman chamou o Robin pra entrar no carro? Entra no carro, Robin. Gente, essa piada aqui, assim, Daniel tirou, não sei de onde. Essa não pode entrar, porque eu vou passar meia hora ainda. Falei. E aí, A outra morrendo de rir aqui, gente. É sério, tem uma pessoa atrás da câmera aqui que não está se aguentando. Júlia, controle-se. ela é melhor do que tudo. Júlia, controle-se. Eu sofri uns racismos velados quando eu era menor. O meu cabelo é bem crespo. Ele é porque eu faço progressivo, mas ele é bem crespo. Não é E bom. eu passei a fazer Você tá progressiva não por pressão, mas sim porque eu estava vendo que eu não estava conseguindo me organizar na minha vida e ter o cabelo do jeito que eu gostava de ter. Que era não finalizado, na verdade, meu cabelo era bem cheio, e aí minha avó, por parte do pai, ela é bem branca, e aí ela sempre pegou no meu pé, porque o teu cabelo tá assim, tão cheio, meu Deus, passa creme, não sei o quê. Sendo que eu não sei como foi isso, mas eu nunca levei muito, tipo, eu nunca me doí muito Pro com pessoal. isso, eu nunca levei muito pro pessoal. E aí quando ela falava isso, eu rebatia, eu falava, não, mas eu gosto assim. Não sei de onde eu tirei isso, então eu não fui muito afetada. Mas uma pessoa que foi muito afetada foi minha mãe, porque a minha mãe, ela é preta. Ela tem a pele retinta, sendo que os traços dela são de branco. E aí ela fala que a infância dela inteira foi tipo, ela é tão linda porque ela é só a pele. Tipo, os traços dela não são, e até hoje falam isso pra ela. E uma coisa que Daniel puxou que eu achei muito legal e que tipo, a gente pode falar um pouquinho mais só pra amarrar, é que o racismo no Brasil ele é um crime perfeito. Por que ele é um crime perfeito? Porque todo mundo sabe o que é o racismo, todo mundo conhece o racismo, todo mundo abomina o racismo. Mas na primeira oportunidade que tem, tipo, acontece uma situação como aconteceu com Lara, por exemplo, tá tudo bem. Não foi Porque racismo. é sobre a normalização, né? Exatamente. Porque acabou, assim, eu gosto de botar esse conceito que eu tenho pra mim. Uma coisa que é comum e outra coisa que é normal. Porque isso não é normal. Mas, infelizmente, Se torna comum. na sociedade que a gente tem, se torna comum. Eu lembro também daquele trabalho de história que a gente fez, que você tinha dito, né? Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Antirracista. Eu acho que uma Cara, coisa que é muito importante, assim, É uma boa frase. Isso é que eu reconheço, assim, pelo movimento, porque eu sou muito adepta ao movimento da negritude, eu sou muito adepta. Eu gosto de ler muito, inclusive eu tô lendo um livro que é um avesso da pele, que quem não gosta de ler livro científico, porque existe muita pessoa que não gosta de ler livro científico, como
ele que gosta de ler os teóricos dela. É um livro que Os fala técnicos dela. fala sobre a questão do racismo estrutural, violência policial, mas de forma ficcional. Ficcional, mas nem tanto, né? Porque é uma ficção, os personagens. A história realmente existe, é a realidade de muitos. E não é poucos. Quando a gente fala de minoria, ainda eu acho engraçado, porque o conceito de minoria é uma pequena parcela da população. Mas, na sociedade, é a maior parcela da população brasileira é as que sofrem. Entendeu? Então, eu acho que é o avesso da pele, eu nem falei do livro. Eu acho legal falar da alienação dentro do movimento. Porque aquilo que eu falo, no movimento feminista, existem mulheres feministas que são contra o feminismo para trans. No movimento negro existe a mesma coisa. Sim. Existe a questão do quem é branco e quem não é. Quem é preto e quem não é. A questão dos tons de pele, que eu acho que isso é importante. Ou seja, quem tem um tom de pele mais claro, às vezes não é considerado preto pela sociedade branca e às vezes pelo movimento negro. E quem tem um tom de pele retinto é. Então, essa diferenciação, além do que eu acho muito mais importante, as pessoas do movimento antirracistas conseguirem entender o que é o racismo, como ele se propaga e como erradicalizar ele, do que as pessoas brancas. Porque uma pessoa, um negro, já é fácil de você explorar. Uma pessoa pobre já é fácil de você explorar. Um asiático, um árabe, é fácil de você explorar. Mas uma pessoa deste grupo social alienada com os seus ideais é muito mais fácil. Nossa. Entendeu? Então é mais importante que as pessoas que participam desse grupo social consigam entender o que está acontecendo e como o efeito que se causa e como diminuir isso na população, do que uma pessoa realmente branca. Porque ela já vem com isso pronto. Ela já vem com essas ideias inatas. Diria de longe, né? Gente, tá muito Até bom esse esses negócio repertórios também, aqui. assim, diminuir esse descompasso, por exemplo, a gente pode falar até das cotas também, que, por exemplo, as cotas elas surgem para diminuir esse descompasso da população branca com a população negra. Porque a maioria das faculdades, eu não sei se 17, também é 25%, não sei, chutando pra cima assim, são ocupadas por pessoas negras. Por exemplo, o curso de medicina, que é muito concorrido, 2,7% do curso de medicina são de negras, pessoas negras que estão ali. Então a cota, ela surge para diminuir esse descompasso. E quando uma pessoa se diz ser contra a cota porque está prejudicando, a cota, ela não é um favor. Você não está fazendo um favor para a pessoa negra. Você está fazendo, basicamente, você está dando, você está ressarçando os negros pelos 400 anos de trabalho que teve por causa disso. E também por tudo que os negros trouxeram para cá, pelo crescimento que ele deu para o país. Tem até uma frase que é que não está inferiorizando o negro, ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem que fazer é diminuir esse descompasso também na educação. Eu acho que a questão do racismo é um conceito muito grande. Então Muito a gente pode amplo. passar 2 horas aqui, 20 horas, 2 semanas. Porque como é que a gente vai falar aqui em 30 minutos uma questão que tá há mais de 500 anos, entendeu? Então é muita coisa. Mas eu acho que a gente podia, assim, finalizar, porque a gente tá 1 hora falando. Eu acho que a gente conseguiu deixar as pautas bem claras, né? As coisas que a gente queria colocar, os termos que a gente conseguiu simbolizar, a gente conseguiu exemplificar, a gente conseguiu fechar bem o assunto. Agora eu acho que a gente podia finalizar, porque é um dos últimos tópicos que a gente ia pra falar aqui, que é sobre o embranquecimento cultural, que seria a questão de pegar a população branca, pegar uma coisa da cultura de qualquer outra etnia e embranquecer. Por exemplo, uma coisa que muitos não sabem, mas o estilo street art, hip hop, tudo isso, a maioria sabe, né? É do movimento negro. Argola, movimento negro. Bandana, movimento negro. E aí o que acontece? A trança também. A trança, movimento negro. E o que acontece é a questão do embranquecimento, do branco pegar essa cultura e embranquecer. E começar a usar. E eu acho que o perigo não tá em só você usufruir. Tudo bem, a cultura expande, ela a influência, a cultura, a moda, tudo isso é influência. Todo mundo, você se veste de um jeito por influência de alguma coisa. Justamente, claro. Existe influência. A questão é da divisão. Quando uma pessoa branca utiliza de roupas largas, de roupas, ou até de roupas de estilo de funk, essas coisas, sabe? Aqui, trazendo pro Brasil. Estilo de funk, Seaway, sei lá o que. É um estilo de roupa. Não tem nada a ver com a vida dele. Ele pode ser um estudante de medicina, mas se veste assim. Agora, quando uma pessoa negra se veste desse jeito, utiliza trança, utiliza esses roupas oversize, ela é tratada como marginal. Tem a questão da diferenciação de quem é aquela coisa. Tudo bem, o racismo é um absurdo, mas quem tá falando, branco ou preto? Quem que tá usando a roupa?
A roupa é só um estilo de roupa, é um estilo de roupa, não tem nada a ver com o estilo de vida da pessoa. Mas quem que tá usando? Um branco ou um preto? É os marcadores sociais da diferença, né? Entendeu? Quem fala sobre isso, Lilia Schwartz. Ela é antropóloga e ela fala sobre que a sociedade, ela escolheu algumas marcas para serem, tipo, o que marca uma pessoa de ser uma pessoa do bem e uma pessoa do mal. Sim. Entende? E também segrega, né? Gente, Lara falou de livros, ideias de livros, e tem um muito bom que eu vi que Lara notou, mas tu não falou, de Quarto de Despejo. E aí eu tenho algumas citações de Carolina anotadas, Carolina Jesus escreveu, e é muito importante a gente falar que Quarto de Despejo, muita gente acha que é ficcional, e é um diário. Carolina foi uma mulher que por exemplo, ela estava na mesma época de Clarice Lispector, as duas se conheceram. Mas Carolina só teve um pouquinho de visibilidade em seu estado de Macabeia. Ela só teve um pouquinho de visibilidade quando ela conheceu Clarice. E foi tipo uma entrevista com Clarice, ela apareceu porque Clarice pediu que ela aparecesse. Entende? E ela denuncia várias coisas. Por exemplo, a filha dela, Vera, falou pra ela em um dia: mamãe me deu pra Dona Julita porque lá tem comida gostosa. Tipo, gente, isso é pesadíssimo. Carolina fala que o negro só é livre quando morre e que nas favelas o único luxo é o sol. Quem é que ocupa essas favelas, gente? Mas é porque isso aí, esses negócios também pode falar, por exemplo, questão de policial, por exemplo, policial abordar uma pessoa negra. Eu mesmo, como branco, eu não tenho medo de ser abordado na rua. É sério, eu não tenho esse medo, porque eu sei que eu não vou ser abordado, porque existe a questão de, tipo, desse racismo estrutural de criar uma figura para um negro e criar uma figura para um branco, entendeu? E trazendo para fora do negro tem a questão do indígena, né? Sim. A questão do marco da cultura indígena. Por exemplo, se fosse há 500 anos atrás, se vissem as pessoas vestidas, entre aspas, como os indígenas, com a cultura indígena, seria pego e colocado para colonizar. Sim. Seria pego e colocado para se escravizar. Mas hoje em dia, no carnaval, o que a gente vê é pessoas vestidas de indígena. Então tem isso, tratar a cultura do indígena como uma fantasia. Não só isso, a cultura dos asiáticos, da China como fantasia, tudo mais. E eu acho que a gente pode finalizar só com uma coisa que... Essa questão para finalizar um certo tempo, gente. Sorry. O embranquecimento cultural, eu acho que se dá muito numa figura que eu acho que me faz pensar muito sobre isso, é que muita gente, eu acho que até agora, quem pode ver, não sabe ou não sabia que Machado de Assis era negro. É verdade, tem muita gente que não sabia disso. E eu vim descobrir depois de muito tempo. Pois é. Eu tô lendo Memórias e ele fala, tem uma parte do livro que ele fala assim, não, é rápido, gente, mas ele fala que a esposa dele guarda as joias em uma caixinha dentro de gaveta, para o preto que trabalha na casa dele não roubar. É porque eu ouvi a questão do embranquecimento até dele mesmo. Exato, da questão da alienação, né? Pra concluir, galera, agora é pra finalizar de verdade. Queremos começar com os nossos agradecimentos, né? Aos nossos produtores, José, Túlio e Yuri. Aos nossos escritores, Emily, presente hoje, Matheus e Pedro Henrique. A parte técnica, João Iris, dá um oi aí na câmera. Iris de oi. Divulgação, JB, Júlia Beatriz, vem dar um oi, JB. Que linda. E Júlia Santiago. É muito linda essa minha namorada mesmo. A nossa administradora comentada no episódio passado, Lara Rangel. E os nossos apresentadores que estamos aqui todos os dias. Agora só queria falar um negócio aqui. A última coisa. Um negócio antes. Meu Deus. Pra finalizar. Pra finalizar. Tem várias finalizações. Tipo assim, a gente sabe que o racismo está enraizado na sociedade, mas apesar de estar enraizado, não significa que ele é uma condição impossível de ser combatida, tá? O racismo tem que ser combatido todos os dias, entendeu? É que nem Gabriel falou, o racismo, você não adianta ser contra-racista, você tem que ser antirracista. Inclusive, entendeu? Essa vai ser a nossa hashtag de hoje, hashtag antirracista, seja antirracista. Agora calma, agora... Seja antirracista. Parei. Não, mas calma, mas é sério, só pra terminar. Não, mas não é mais sobre... É porque no meio do podcast, Lara tinha dito... Não, mas é porque eu e Lara, a gente falou, não, mas é porque Jana não está aqui. Se Jana tivesse... Isso é uma mentira, Jana está aqui sim. Jana! Olha ali. E aí?
E a amiga que participou do outro podcast aí, gente, identidade de gênero. Gente, é isso. Senhora velha. Ficaram ali os 45 minutos de episódio lá embaixo, velho. Vejam os episódios antigos e esse agora e acompanhem os próximos. Curtam, comentem, compartilhem e um beijo! Tchau, tchau.